Olá, boa noite, sejam bem-vindos à primeira live de 2025 aqui da Ecologia Educacional. Sejam bem-vindos, espero que o vosso janeiro esteja a correr da melhor forma. Bem-vindos a mais uma, não é? A mais uma, desta vez a primeira. A brincadeira, entre aspas, começou em 2022, não estou em erro, e já vamos em 2025. E desta vez a ecologia traz um tema que há algum tempo que eu já queria trazer, falar-vos aqui sobre a paz. E porquê, não é? Porquê? Coincidiu, digamos assim, com a finalização do livro que eu já vos falei dele, da Sofia Rodrigues, coincidiu com o fechar do ano, coincidiu também com algumas coisas a nível pessoal e profissional e realmente fez muito sentido trazer também, porque começamos o ano e porque o começo do ano é sempre um começo de começos, não é? Passa a redundância. E faz-me todo o sentido falar-vos sobre estes pilares que já Maria Montessori dizia que eram os pilares para construir a paz. E só este termo de construção da paz nos leva realmente a um trabalho que é preciso ser feito. E nada mais do que o início dos inícios, que é o ano novo, não é o janeiro, para nós começarmos aqui a pensar um pouco sobre que trabalho nosso é que podemos fazer ao longo de todo o ano e todos os anos, mas que realmente esse é um trabalho interno que nós precisamos de fazer constantemente. É um trabalho diário, constante, e é necessário muita disciplina. E este é um conceito que Maria Montessori veio falar e que faz todo o sentido e está muito atual. Estamos a falar de uma senhora, não é? Já há muitos anos que já não está entre nós e que falava sobre a infância e a importância que a infância tem na sociedade. Ou seja, ela não descobriu só o segredo da infância, ela descobriu o segredo da própria humanidade. Eu já vos falei deste livro, o livro de Sofia Nascimento Rodrigues. Para quem não conhece, para quem ainda não leu, eu aconselho vivamente a leitura deste livro, independentemente de estás na educação ou não. É um livro que nos fala sobre o método Montessori. Contudo, o método Montessori não são só os materiais manipuláveis, não, é muito mais, é toda uma metodologia, é toda um estudo feito sobre a infância com muitos relatos e muitos aprofundamentos sobre toda a importância da infância e da criança. Então aconselho vivamente a leitura deste livro, que fala também sobre toda a história da educação em Portugal e como é o título do livro, não é? Esta educação para a paz, que Maria Montessori, a educação que constrói a paz, que foi toda a base do estudo de Maria Montessori. Como é que uma senhora, não é? Como é que uma mulher médica, depois de analisar, depois de perceber a infância, depois de perceber a importância do desenvolvimento de uma criança, ela percebeu também que é através da infância, é através do estudo da criança que toda a sociedade se desenvolve, toda a sociedade pode se construir. E aqui a autora, a Sofia Rodrigues, escreve maravilhosamente, de forma muito assertiva, de forma muito clara, aquilo que Maria Montessori queria passar, não é? Queria partilhar. E ela faz aqui um resumo maravilhoso sobre os pilares que Maria Montessori definia como o caminho para construir a paz. Claro que é necessário que o adulto tenha este querer, porque a criança já o tem de nascimento, ou seja, quando a criança nasce, ela vem com esta predisposição para estar com os outros, para se querer conhecer, para querer conhecer o mundo. Então, se a criança já vem com esta predisposição o que é que acontece ao ser humano para se ir perdendo? O que é que acontece ao adulto à medida que ele vai crescendo? Que ele se esquece do seu propósito enquanto ser humano.
Isto é muito bonito. Maria Montessori encaixa todas estas ideias e é isto que eu vos quero partilhar hoje. Os 5 pilares da construção da paz. E antes de começarmos aqui pelos 5 pilares, não é? Queria-vos trazer também um outro conceito do Marshall Rosenberg, um psicólogo que foi o fundador da comunicação não violenta. E uma das frases, a primeira vez que eu li, já foi há alguns anos, nunca mais me esqueci desta frase. Não só para mim enquanto pessoa, mas também para as pessoas que estão comigo na escola todos os dias. Aqueles seres que nós chamamos de crianças, não é? E que nós muitas vezes nos perdemos neste nosso poder enquanto adulto, que nos perdemos aqui um pouco. E a frase do Marshall Rosenberg é a seguinte: qualquer ato de violência, qualquer comportamento que leve o outro a sentir-se na culpa ou na vergonha é um ato de violência. Qualquer comportamento nosso que leve o outro a sentir-se com culpa ou com vergonha é um ato de violência. Então nós podemos começar por aqui. Maria Montessori diz que a paz não é a não existência de guerra, não é o não existir armas. Isto não é uma paz, isto é uma superficialidade do que é a paz. A paz é toda uma harmonia, a paz é todo um conceito interior do próprio ser humano. O conceito de paz de Maria Montessori é uma interiorização do meu sentido de propósito, do meu sentido de fazer ao outro, o meu sentido de me conhecer. Então, a paz não é simplesmente não haver guerra, ok? É uma construção que se vai fazendo através destes 5 pilares, tá? Então, Maria Montessori começa logo por falar sobre isto, de que a paz não é simplesmente não haver guerra. Quando, por exemplo, 2 países estão em guerra e termina a guerra, não é? Não há paz. Porquê? Porque há sempre um vencedor e um vencido. Logo, o vencido não se sente em paz. Porquê? Porque foram tomadas as suas terras, têm que obedecer agora aos novos donos daquele terreno, então, daquele território. Então não existe paz lá porque não há guerra. Entendem? Então Maria Montessori começa logo por aí. A paz não é o não existir guerra. A paz é algo muito mais profundo e abrangente de todo o sentido do ser humano, de toda uma ecologia do ser humano no seu interior e aquilo que faz para ajudar a sua sociedade a crescer. Então vamos ao primeiro pilar, que Maria Montessori considera exatamente o desenvolvimento humano saudável. O que é o desenvolvimento humano saudável? Quando Maria Montessori fala sobre a criança, que nós podemos considerar aqui falar de termos mais gerais e práticos, digamos assim, mais simples. A criança bem educada, a criança que sabe estar, a criança que sabe ouvir. A Maria Montessori fala sobre a normalização da criança. O que é a normalização? Para que isso aconteça, a criança tem que perceber o que é que pode fazer no seu ambiente, como é que aquele jogo é feito, em que sítio é que ela vai estar e como é que pode gerir esse ambiente, ou seja, para que o bom comportamento da criança aconteça, é necessário que a criança conheça o sítio onde vai estar, o que é que pode fazer. É necessário que a criança se conheça também, no sentido de perceber o que é que gosta, o que é que quer, o que é que não gosta, o que é que não quer. Então, Maria Montessori, quando fala sobre este primeiro pilar, que nos fala sobre o desenvolvimento humano saudável, é exatamente esta normalização, mas não é da criança, é uma normalização do próprio adulto. Por que razão é que nós chegamos a adultos e parece que nos perdemos sobre o que é que sentimos, o que é que estamos a sentir naquela situação, o que é que estamos a sentir com aquela pessoa, que coisas é que gostamos, qual é, por exemplo, a nossa brincadeira preferida, qual é o nosso tipo de livro, o que é que, no lazer, o que é que gostamos de fazer, ou o que é que fazemos quando estamos aborrecidos. Será que temos a noção de quando estamos aborrecidos fazer algo que nos ajude a nos autorregular? Isso é ter um desenvolvimento humano saudável. É isso que Maria Montessori fala, que já há 100, 150 anos atrás, Maria Montessori dizia que o desenvolvimento humano exterior evoluiu muito, mas o desenvolvimento humano interior não soube acompanhar esse desenvolvimento.
Então há aqui uma discrepância, ok? O ser humano evoluiu de forma exterior, ou seja, nós evoluímos tecnologia, infraestruturas, não é? Indústria, saúde, contudo, o nosso interior não soube acompanhar. Nós tivemos voltados muito tempo para o exterior, ok? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou possuir? O que é que eu vou ganhar? Não estivemos a olhar para aquilo que é necessário e fundamental para o bom desenvolvimento humano, para o desenvolvimento humano saudável, ok? Há um estudo, eu não sei agora os autores, não é? Mas fala sobre a empatia. Eu não sei se é empatia, se é a esperança. É um desses conceitos que está relacionado com o sono. Muitas vezes nós dizemos assim, nós adultos temos esta mania de não, vou dormir poucas horas, vou acordar mais cedo, vou ficar até às tantas a fazer qualquer coisa, e esquecemos que no dia a seguir podemos estar mais rabugentos e pensamos e tomamos um café e aquela coisa acelera, nem nos damos conta da importância que nos faz o descanso, não é? A importância de nós termos a noção que precisamos de dormir, que dormir não é algo luxuoso, é essencial e é algo básico, tanto como respirar, como comer. E nós muitas vezes olhamos para a criança e, apesar de saber que a criança está a fazer uma birra de sono, ainda dizemos isso. Ela está-se a portar mal, não é? Deixa-te lá de coisas, estás com sono. Exato. Exatamente, ela está com sono. Por isso, se ela está com sono, ela nunca vai conseguir autorregular-se, okay? Em qualquer ambiente que esteja, porque ela precisa de que as suas necessidades mais primárias sejam asseguradas, que é o sono, o descanso. Então, nesse estudo falava exatamente sobre isso. As pessoas que dormiam pouco tinham uma tendência para não ter empatia com o outro. Eu penso que era empatia. Para não serem empáticos. Porquê? Porque se realmente eu estou a sentir-me cansada, cheia de sono, eu não estou de forma natural. Não estou a 100%, nem para mim, quanto mais para o outro. Então, quando Maria Montessori fala sobre este desenvolvimento humano saudável, não é algo que ela descobriu, ainda não havia as neurociências, mas é algo que agora já se consegue comprovar. O olharmos para dentro não é no sentido de olharmos para o nosso umbigo, é no sentido de nós percebermos, ok, o que é que eu, enquanto ser humano, posso fazer para me melhorar a mim, o que é que eu posso fazer para melhorar o ser humano que eu fui de ontem para hoje, ok? E o que é que isso vai contribuir para as pessoas que estão à minha volta? Como é que eu posso contribuir para a felicidade do outro? Maria Montessori fala que este é o propósito da própria sociedade, ok? E que a criança nos vai mostrar isto. A criança, quando nasce e quando começa a crescer, toda ela tem uma predisposição para estar com o outro. Seja um bichinho da conta, seja uma formiga, seja uma pessoa mais velha, seja um desconhecido. A criança tem esta, mesmo que seja mais tímida, ok? A criança tem sempre esta predisposição de perguntar ao outro o que se passa, de ficar a observar o que se passa ao redor. Por que razão é que nós perdemos isto? Fica aqui assim a questão, fica aqui assim a reflexão. Este é o primeiro pilar, o desenvolvimento humano saudável, esta introspeção, esta normalização do adulto. Perceber o que ele gosta, o que ele precisa, quais são as nossas... aquilo que nos faz brilhar o olho, aquilo que nos faz arrepiar e ficar com pele de galinha, sabem? Se nós perguntarmos a qualquer pessoa na rua, olha, qual é a tua música preferida? Qual é o teu artista preferido? Ou qual é a tua comida preferida? Coisas assim, parece que tão simples, que a criança responde automaticamente. Nós adultos ficamos com um sentimento assim de... Como assim? Isso é preciso? Isso é importante? É para te conheceres, para te autoconheceres, tá? Então este é o primeiro pilar, um desenvolvimento humano saudável, ok? O segundo pilar fala sobre a harmonia. Eu vou ser sincera, eu gostei imenso deste pilar porque quando eu li a palavra, eu queria trocar a harmonia por ecologia. Porque Maria Montessori, quando fala do segundo pilar, que é a harmonia, fala exatamente sobre
esta ecologia de nós olharmos enquanto seres humanos globais. Nós não vivemos sozinhos, nós evoluímos enquanto espécie, evoluímos num conjunto. Nós não vivemos, nós não conseguimos estar uma pessoa isolada de tudo o resto, ok? Nós não evoluímos dessa forma, nós somos seres globais, ok? E este sentido de união é aquilo que Maria Montessori fala sobre a própria harmonia. Para mim, eu chamo ecologia, porque já a própria ecologia que vai beber várias fontes para falar e para desenvolver e para refletir sobre educação, não só sobre estudos de educação, não é? Pedagogias, mas todas as outras abordagens que nos podem de alguma forma ajudar, de alguma forma nos ajudar a refletir, não é? A melhorar enquanto docentes, não é? A ecologia tem esta função. Maria Montessori fala sobre nós, enquanto seres humanos, nós temos que pensar que nós nunca vamos evoluir sozinhos. Aquilo que se passa num país que fica a quilómetros de distância, não podemos pensar que é lá longe. Não é lá longe, é aqui ao lado. Estão a ver? A natureza ajuda-nos a mostrar isto, que quando acontece uma catástrofe, acontece em todo o lado. E vai e arrasta vários países. E arrasta, não se preocupa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é amarelo, vai tudo. E é isto que nós temos que pensar. Nós, enquanto espécie, independentemente de eu não concordar com as tuas ideias, eu não concordar com a tua religião, nada disso está colocado em cima da mesa. Porquê? Porque nós somos uma única espécie. Nós nunca pensamos sobre isto. Nós não levamos a sério isto que é esta ecologia enquanto seres. Nós somos seres humanos, ok? Nós não podemos achar que aquilo que acontece com o outro não vai acontecer comigo. Nunca. Ok? Não é lá longe que acontece uma guerra. É impensável. Como é que nós podemos pensar que está tudo bem connosco, seres humanos, connosco, planeta? E já nem estou a falar das causas ambientais. Estou a falar das causas emocionais, não é? E interiores, que é... Estamos em pleno século XXI, somos super avançados, já temos satélites e viagens ao espaço, mas continua a existir guerra. Não faz sentido nenhum. Existem pessoas que eu não concordo com aquilo que elas dizem, que têm umas ideias completamente surreais, mas não consigo sentir que ele mereça algum tipo de algo de mal que lhe aconteça. Percebem o que eu estou a dizer? Independentemente se eu não concordo com a sua religião, com as suas crenças, seja o que for. É um ser humano. Todas as pessoas têm ideias próprias, mas existe algo que pode ser usado para o bem comum. Eu acredito nisso. Cada pessoa, independentemente se eu gostar ou não gostar dessa pessoa, mas essa pessoa, de certeza absoluta, que há alguma coisa que pode fazer de útil, ou que já fez de útil. Entendem? Isto é algo que eu tenho que construir em mim. Eu não sou uma boa pessoa só porque sim, não é? Não é isto, não é uma questão de ser uma boa samaritana ou ser Madre Teresa, não é nada disto. É o facto de nós conseguirmos perceber que nós, enquanto espécie, temos que pensar naquilo que se passa à nossa volta como um todo. Então, por isso é que eu vou trazer este tema, porque para mim, neste início de ano, em que nós vemos crianças da África, passam nos vídeos para nós doarmos, não é? Crianças a morrer à fome, várias guerras no nosso mundo, e eu penso, como é que isto ainda acontece? Como é que nós estamos tão avançados e tantas coisas acontecem a nível de tecnologia, de saúde, carros que andam, que são conduzidos, não é? Sozinhos, conduzem sozinhos, mas temos à nossa porta uma guerra, 3 guerras que duram anos e anos. Como é que eu vou querer, e Maria Montessori fala sobre isto, que é, como é que nós queremos modificar a educação se nós próprios, enquanto seres humanos, não nos modificamos? E Maria Montessori fala sobre isto. Cada criança que nasce é exatamente uma esperança de uma construção da sociedade. Isto é tão bonito, não é? Que Maria Montessori fala, que é exatamente para mostrar a nós, já adultos,
olhem para as crianças. Cuidem das crianças, porque são nelas que vão realmente acontecer o quê? A próxima sociedade. É com elas que vocês vão formar os novos adultos. Então, aqui está a esperança de uma nova sociedade, de uma reformulação, digamos assim. Só que nós não conseguimos sequer olhar para a infância com essa importância. Nós, enquanto adultos, não nos conseguimos alinhar, não é? Enquanto união, que Maria Montessori fala sobre esta harmonia. Se nós adultos não nos conseguimos alinhar, que pensemos então na potência que é uma criança quando nasce. Olha, vou-vos aqui ler uma parte maravilhosa sobre este conceito de harmonia que Maria Montessori fala e que aqui está muito bem descrito pela Sofia Rodrigues. Diz assim: todos os escritos de Maria Montessori nos conduzem a um conceito fundamental, segundo o qual a paz é um estado ativo de harmonia. Só quando os seres humanos conseguirem conviver em harmonia com o todo cósmico, interdependente, que é o equilíbrio de todo cósmico, todo independente, o equilíbrio pode ser mantido. Uma sociedade global, interdependente e interconectada só pode estar em harmonia quando houver equidade. Não é igualdade, é equidade, ok? E justiça para todos os seres humanos. E para isso é preciso assegurar à nascença que cada criança encontra as condições necessárias à ótima realização do seu potencial humano. Enquanto nós não olharmos para o facto de uma criança portuguesa ser igual a uma criança chinesa, ao facto de eu olhar para a minha criança, estou aqui em Portugal, e olhar para a minha criança e olhar para outra criança ao lado do meu prédio ao lado e dizer assim, não é, e pensar que é diferente, não é. É uma potência que existe da infância. Enquanto nós não olharmos para a infância com esta potência, nós nunca vamos olhar para nós enquanto adultos numa união. Vamos sempre pensar que nós somos superiores aos outros porque pensamos de uma maneira diferente. Vamos sempre pensar, realmente temos aqui muita sorte de ter nascido neste país, e nada se faz, nada se constrói. Ok, eu tenho sorte de estar aqui neste país, e o que é que eu vou fazer para poder construir e para poder ajudar outras pessoas que não estão nesta situação, por exemplo. Ok? Então, este sentido, este pilar da harmonia, para mim, eu trocava por ecologia. Mas eu aqui vim-vos falar dos 5 pilares de Maria Montessori, ok? Então, desenvolvimento humano saudável e harmonia. Vamos ao terceiro. Antes de passarmos ao terceiro, que aqui falar aqui de outra situação que fala exatamente sobre a harmonia. Quando Maria Montessori fala sobre esta harmonia, fala depois de uma forma ainda mais geral e vai aprofundando cada item, digamos assim. Ela fala sobre, por exemplo, a harmonia que nós, enquanto adultos, queremos sempre separar, que é entre o corpo e a mente, o adulto, ok? Entre o corpo e a mente da criança. Quando nós, por exemplo, adultos, olhamos para a criança pequenina, não é? Olhamos só para o seu corpo e esquecemos que a sua mente quer beber informação, então não permitimos que a criança faça coisas, só porque olhamos para ela e achamos que é pequenina, ok? Só que este equilíbrio que nós, adultos, não conhecemos, não é? Este que é necessário, este equilíbrio entre o corpo e a mente da criança, leva ao desequilíbrio da criança, ou seja, deixa de haver esta harmonia. Ela continua e fala sobre a harmonia entre a criança e o ambiente onde a criança está, se o ambiente está ou não preparado para receber esta criança. E quando eu digo um ambiente preparado, não estou a falar de nós taparmos as esquinas das mesas ou das cadeiras, não estou a falar disso. Um ambiente preparado para a criança é nós permitirmos que a criança utilize esse ambiente. Estamos a falar de copos, de pratos, de talheres, tá? E muitas vezes nós não equilibramos as coisas. O que é que acontece? Há aqui uma desconexão entre aquilo que a criança pode fazer no sítio onde está. Mais itens, digamos, daqui da harmonia. Entre a criança e o próprio adulto. Quando nós não conseguimos ter uma
uma relação harmoniosa com a criança e com o adulto, se nós, enquanto adultos, não conseguimos perceber que nós somos o pilar não vou dizer da motivação, mas nós somos o pilar da criança a olhar e querer saber, não é? A criança olha para nós e quer modelar o adulto, certo? Então, se o adulto não perceber que, se não trabalhar esta relação entre si e a criança, vai haver aqui um desequilíbrio na relação, ou seja, não existe harmonia. Isto é muito bonito porque a palavra harmonia abrange tudo isto. E nós começamos aqui a falar sobre a harmonia entre sociedades, não é? Entre países, esta harmonia global que nós temos, que necessitamos de viver, mas para que esta harmonia global exista, é necessário que nós continuamos a caminhar em todas as outras harmonias até chegar exatamente à harmonia na relação entre o adulto e a criança. Sabem? Não é só o adulto, não é só a criança e a sua mãe ou o seu pai, não é? A família, mas estamos a falar de todos os adultos com todas as crianças. Por isso é que a ecologia fala muitas vezes que não fala só para pais e que não se fala só para docentes. Não é? A ecologia educacional fala para todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens. Quem são? Não é? Quem é? Todos. Toda a gente. Toda a gente. Tá? Muito bom. Continuando. O terceiro pilar. O terceiro pilar fala aqui sobre a espiritualidade. Mas antes de falar da espiritualidade, vou-vos aqui ler mais um trechozinho da autora, da Sofia Rodrigues, que nos diz assim: a perspectiva de Maria Montessori, que associa a paz não só a um sentido de missão, mas elege a própria paz como missão de toda a humanidade, significa que o propósito do ser humano sobre a Terra é servir a civilização no sentido de a conduzir para um nível mais elevado de desenvolvimento humano. E aqui há a conexão entre o primeiro e o segundo pilar. Nos fala sobre isto. Nós vamos evoluir enquanto ser. Ao evoluirmos enquanto ser, ou seja, a dar aqui esta construção e a dar o melhor de nós todos os dias, é algo que acontece de bom para nós, enquanto ser humano, não é? Enquanto vida que estamos a usufruir de uma forma plena, mas vai possibilitar também que todos os que estão à nossa volta cresçam de forma plena também. O que acontece uma construção de uma sociedade cada vez mais evoluída a nível humano, que é aquilo que nós não temos ainda. Nós temos uma sociedade evoluída em termos exteriores, não é? Mas não em termos emocionais nem interiores. E é aqui que Maria Montessori fala sobre esta importância do desenvolvimento saudável. Ok? O terceiro pilar é a espiritualidade. E a espiritualidade não está associada a uma religião. Maria Montessori era católica, muita da sua metodologia começou exatamente por ter aqui esta base católica. Contudo, quando ela foi para a Índia, ela percebeu efetivamente que, se ela queria uma metodologia para todas as crianças, ela não podia utilizar a religião católica. Então ela começou a neutralizar. Não retirou, porque nós não deixamos de ser algo em quem acreditamos, não é? Maria Montessori era católica. Ela não deixou de ser católica. Contudo, ela percebeu que ela precisava de tornar a metodologia neutra e que chegasse a todas as crianças. Pois muito bem, Maria Montessori continua a falar de espiritualidade, não no sentido religioso, mas no sentido em que realmente o ser humano precisa de perceber que a melhor forma de evoluir é conseguir falar consigo, ou seja, uma forma de interiorização, de se conhecer enquanto pessoa, para poder se transcender, ou seja, para poder evoluir enquanto pessoa. Eu não sei do vosso caso, mas eu cresci a ouvir esta frase: quem fala sozinho são os malucos. Tá? É muito triste, porque efetivamente, se nós não conseguimos falar connosco, nós estamos connosco próprios 24 horas sobre 24 horas, desde o dia em que nascemos. Então, tem noção de quantas horas é que isso é? Tem noção dos dias? Pensem só no vosso aniversário. Eu estou quase a fazer 41. Então há 41 anos que eu falo comigo.
eu não posso ter, eu sempre falei comigo, ok? Sempre, esta brincadeira, não é? Sempre a Maria fala com o João e o João fala com a Maria. Porquê que nós temos esta coisa de ter medo de falar connosco, ter medo de falar, de ouvir aquilo que nós sentimos? Muitas isto não é, já não é só uma metodologia, não é? Já há estudos que nos falam que aquilo que nós não exprimimos, aquilo que nós não verbalizamos, o nosso corpo começa a dar sinais. E por que razão que nós temos esta tendência para não ouvir aquilo que o nosso corpo está a falar? Porque já é mesmo assim nas últimas, não é? Se nós temos esta tendência para não usar a nossa mente e não conversar connosco, e não estou a falar no sentido da ruminação. Ai, faço, não faço, tenho medo, o que é que vão dizer? Não. E nunca saímos do mesmo sítio, ok? Há sempre esta conversa que é, vou fazer, não, tenho medo, mas eu quero fazer, não, mas eu tenho medo. Sem sair da cepa torta. Isto é uma ruminação. Nada de útil sai daqui, ok? Eu estou a falar numa reflexão, que é, qual é o teu plano? O que é que tu queres fazer sobre isto? O que é que fazes a seguir? A quem vais pedir ajuda? Com quem é que vais conversar? Muitas vezes nós precisamos de conversar com alguém e dizer, olha, eu tenho esta ideia. E conversar sem nenhum tipo de medo do que aquilo que o outro vai julgar. Ainda esta semana aconteceu uma coisa fantástica, mesmo muito boa, que é o facto de uma amiga minha perguntou-me, olha, posso ir ter contigo? Eu preciso falar lá contigo. Ok, combinado. Podes vir segunda-feira. E ela veio cá ter comigo e eu estava para treino. Cabelo apanhado, sem maquiagem. Tivemos a conversar as duas e eu disse, a primeira coisa que eu disse foi, olha, que bom, podemos estar aqui as duas a conversar e sem eu estar preocupada sobre aquilo que tu vais achar do meu aspecto. De eu estar de fato treino, sem maquiagem, de cabelo apanhado, de pantufas. Ela começou-se a rir e disse, não te rias, que isto é muito sério. Que bom nós podermos ter alguém, não é? Uma, duas, três, várias pessoas, quantas mais melhores, não é? De poder estar à vontade. Ela já me viu salto alto, salto raso e agora viu-me de pantufas. E que bom nós podemos estar a conversar com alguém sem estar a pensar naquilo que ela nos está a julgar ou que nos está a criticar de alguma forma. Ok? Então, isto para vos dizer o quê? Que este trabalho de introspeção, muitas vezes precisamos de um começo assim, de um empurrãozinho, começar a conversar, nem que seja com alguém que nós confiamos muito. Ou, se não queremos os nossos amigos, olá, boa noite, ser sem limites, maravilha, com alguém que nós tenhamos esta vontade. E depois começar, sim, a conversar connosco. Por que não? Por que razão é que nós temos tanto medo de nos ouvir? Maria Montessori fala sobre mais uma vez, sobre este desequilíbrio entre esta evolução exterior, roupa, acessórios, maquiagem, cremes, tudo isto nós vamos evoluindo e estamos sempre a trabalhar para o exterior. Como é que eu vou comunicar? Isto é fantástico. Atenção, nada contra, até porque eu também fui aprender a comunicar em público, ok? Mas nós estamos sempre com esta preocupação daquilo que nós vamos conversar e como é que vamos chegar ao outro. Isso é fantástico. Mas será que nós também temos esse trabalho? Também vamos aprendendo a conversar connosco? Será que todos os dias, quando estamos a lavar os dentes, a tomar banho, conversamos connosco? Olha, como é que vai ser o teu dia? O que é que esperas do dia de hoje? Como é que gostavas que o teu dia fosse? Como é que acordaste hoje? Estás bem disposta? Dormiste bem? Quando olhamos para o espelho, não é? Quando olhamos para o espelho, estamos só preocupados com aquelas olheiras, não é? Que temos, ou com aquela ruga que aparece, ou com a barba por fazer que temos, ou efetivamente estamos a olhar e a ver com olhos de ver a profundidade do nosso sentir. Sabem? Então Maria Montessori, quando fala sobre este terceiro pilar, a espiritualidade, fala no sentido de nós conseguirmos ter a capacidade de nós introspectivarmos sobre os nossos sentimentos, perceber o que andamos a sentir. A criança tem todas estas habilidades muito à flor da pele. Ela diz-nos o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que está a sentir na hora, não é? Por alguma razão, nós fomos educados para contrariar toda esta naturalidade.
Uma coisa é gerir, outra coisa é querer controlar e querer abafar. Eu já vos contei sobre isto do corar, não é? Muitos anos que eu passei, porque eu corava com facilidade, ainda coro, e achava que isso não devia ser, porque foi incutido. Não, quem está a corar é porque está a passar uma vergonha, é porque se sente envergonhado, ou é porque é mais sensível. Ponto. Eu fico corada se estou envergonhada e tenho vontade de rir, por exemplo. Eu fico corada se estou extremamente chateada e aborrecida. Eu fico corada com muita facilidade. Porque eu tenho esta sensibilidade. E eu tive muito tempo a tentar o quê? Contrariar isso. Porquê? Porque nos foi incutido que temos que ser de uma certa forma, de uma certa maneira. Esta espiritualidade remete-nos a um olhar para dentro. E não no sentido egoísta, não no sentido de só eu é que conto, mas no sentido ecológico, não é? Desta não é? Este ecossistema de perceber o que é que eu sou enquanto pessoa. Ok? Então este terceiro pilar, não é? Esta espiritualidade tem a ver exatamente com este olhar para dentro. Não é de ser egocêntrico, mas de ser ecocêntrico. Está bem? Vamos então ao quarto pilar, que nos fala sobre a esperança. Quando Maria Montessori fala sobre a esperança, ela remete automaticamente a esperança para a criança. E quando eu comecei a ler, eu pensei assim, uau, que peso que Maria Montessori está a dar à criança, não é? Só que, efetivamente, se nós começarmos a ler novamente e a perceber e a conectar toda esta abordagem de Maria Montessori, percebemos que não é um peso para a criança. A criança nasce com este sentimento de esperança que é, e se vocês o repararem, a autora fala sobre isto, é muito giro, que é, qualquer pessoa, quando nasce um bebê, quando alguma mãe tem um bebê pequeno, é com muita naturalidade que todos os seres, todos os adultos se juntem e fiquem ao redor do bebê, não é? Fiquem a zelar aquele bebê. Ai, tão bonito, ai, tão fofinho, já dorme a noite toda, não dorme a noite toda. Ai, que pezinho tão bom, que bochechinha tão bom, posso pegar? Há toda aqui uma junção de seres que se aproximam devido àquele elemento. E esta é o porquê da Maria Montessori escolher a criança como sendo a porta-voz, digamos assim, da esperança. Porque Maria Montessori fala sobre isto, que é o bebê quando nasce é a promessa que algo se vai transformar, que é o ser humano que está a nascer. Okay? E se tudo estiver equilibrado e harmonioso, é uma nova fornada de seres que nasce, que se vão formar, que vão dar o melhor de si para transformar esta sociedade. Então, para Maria Montessori é exatamente isto. A criança é a esperança de toda a construção de uma nova sociedade. A criança, quando nasce e começa a crescer, não é? Que está-se a construir enquanto pessoa, enquanto se constrói enquanto pessoa, constrói também um futuro da sociedade. Então existe toda esta esperança. Maria Montessori fala também sobre o adulto olhar para os longos anos de infância, não é? 12 anos de infância, são muitos anos. E porquê de ser uma infância tão longa? Porque é exatamente quando começa e fica vincada toda a personalidade do ser humano, todas as estruturas, não é? Todos os pilares daquele ser que se está a formar, é na infância que existe exatamente esse começo. São os pilares de toda a construção. É na infância que acontece. Então o adulto, ao olhar para uma criança, bebê, 2 anos, 3 anos, 12, 11, olhar para essa criança com estes olhos de esperança. Não com os olhos de, ai meu Deus, que esta infância agora está terrível. Não, olhar para esta infância como, que potência. O que é que se pode fazer? Como é que nós podemos ajudar para que esta potência se desenvolva ainda melhor? Ainda mais e melhor. Ok? Então, aí esta palavra esperança nesse sentido. Para que nós adultos pudermos olhar para a infância e mesmo com todos os desafios que há, claro que há, porque as crianças não são todas iguais,
Todos os desafios que acontecem, nós olharmos sempre com é aqui que está um começo de. É aqui que vai, é a partir daqui que vai começar uma nova sociedade. Pode parecer muitas vezes difícil nós olharmos e claro que falando neste aspecto que é nós não temos uma sociedade perfeita, não é? Então há efetivamente crianças que devido ao contexto onde estão são mais desafiadoras, devido à sua própria infraestrutura que já vem, não é, de fábrica, vem com o sentido já de fazer, de querer fazer, não sabem bem o quê, mas querem fazer, então como não têm esta orientação, não sabem para que caminho vão, tornam-se desafiadoras para o adulto. Mas o adulto necessita, lá está, de olhar para dentro, fazer aqui uma reflexão, estudar sobre, e principalmente quem está ligado mais diretamente com crianças, perceber, espera, aqui está a esperança de um mundo melhor. Então não vale a pena nós adultos andarmos constantemente a dizer que esta infância cada vez está pior, não é? Como é que é? Estes novos miúdos cada vez estão piores. Tudo bem, há estudos até que já mostram que estão cada vez mais a nível emocional muito mais imaturos, é um facto. O que é que nós podemos fazer sobre isso? Como é que nós podemos ajudar esta geração a se tornar um bocadinho mais consciente das suas emoções, conseguirem ser autorregular, não é? E estamos a falar aqui de docentes, estamos a falar de pais. Há algo que tem que ser feito, certo? Muito bem. O que é que precisamos de fazer? A quem vamos falar? Que formação vamos tirar sobre isso? Utilizar, mais uma vez eu falo sobre isto e não me canso porque é, enfim, um facto. Utilizar as reuniões de pais exatamente para falar com os pais sobre aquela faixa etária. O que é que podem fazer, como fazer, os estudos que estão aí, sabem? Então, olhar, lá está, para toda a infância com estes olhos de esperança e não com olhos de desespero. É o quarto pilar. Estamos a chegar aqui ao fim. Quinto pilar. Maria Montessori fala da palavra construção. Construção. O que é que ela quer dizer com isto? O que é que a paz tem a ver com construção? A paz é exatamente isto, um processo. Não existe paz se o ser humano não se autoconhece. A paz não é o simples facto de não existir armas, de não existir confrontos. Não, isto não é paz. Okay? Isto é uma falsa paz, quando não há guerra. Sabem? É uma falsa paz. A verdadeira paz é a paz que se vai construindo com o desenvolvimento do próprio ser humano. E porquê que eu digo ser humano? Porque realmente, lá está, o mundo animal não tem guerra. Ok? O mundo animal é o que é. O ser humano evoluiu. Se nós evoluímos, se nós saímos das cavernas e estamos a viver em casas, em apartamentos, e temos aquecedores e ar-condicionados e 30 por uma linha, por que razão nós não conseguimos evoluir enquanto ser emocional? Por que razão vamos pelo mais fácil? Sendo que o mais fácil é trabalharmos em nós para vivermos todos em harmonia. Então, Maria Montessori, quando fala sobre esta construção, diz-nos exatamente isso. Não fiquem à espera que a paz apareça assim. Não aparece. A paz não é chegar lá e agora eu vou aqui determinar que este país está em paz. Não. Eu estou a ser exatamente autoritário para com as pessoas que já lá estão. Ok? Então, a paz é uma construção, é um processo que se faz. E cada um, isto é o mais interessante, é que nós não podemos ficar à espera que o Estado, o sistema, o governo, o partido... Não. É que não. Esta construção de paz começa e termina com o nosso desenvolvimento, com este autoconhecimento verdadeiro daquilo que eu sou enquanto pessoa e daquilo que eu posso realizar para melhorar a sociedade onde estou. Sabem? É aquela gotinha que nós pensamos, não é? Que esta gotinha vai fazer neste oceano gigante. É uma gota do oceano e o oceano é feito por milhões, bilhões de gotas. Ok?
Se aquela gotinha se for embora, se todas as gotinhas pensarem não vale a pena, eu vou-me embora, não temos mais oceano. Certo? Então não vamos pensar que é ficar à espera que o sistema, que o partido, não. É olhar para nós. O que é que nós podemos melhorar e o que é que eu posso, através desse melhoramento em mim, beneficiar, ajudar na construção desta sociedade, desta nova sociedade. É este o sentimento que Maria Montessori nos transmite nesta construção da paz. Okay? E estes são os 5 pilares que Maria Montessori define como o caminho que constrói a paz. E esse caminho começa, não é? Não termina, começa através da educação. Não só desta educação que nós olhamos de adulto para com a criança, mas desta educação de adulto para com o seu adulto, que é a autoeducação. E este conceito é maravilhoso. Maria Montessori não falava só sobre infância. Maria Montessori falava sobre o ser humano, o desenvolvimento humano. Okay? Claro que ao ler esta parte do livro, que, para finalizar também, lembrei-me de outro livro também que falava sobre a sensação sobre a educação, educar para o otimismo. Okay? Deixo também aqui esta partilha, que nos falava sobre vários investigadores, não é? Este sentimento do sentimento flow, que é o quê? Esta profundidade, esta imersão daquilo que eu estou a fazer, que me está a realizar de tal maneira que eu nem dou conta onde estou e o tempo que já passou, não é? O sentimento de flow, falado e investigado pelo Mihaly, assim é que é. O conceito da autoeficácia, por exemplo, do Bandura, não é? O perceber quais são as habilidades que eu tenho e que acredito que tenho e que posso melhorar. O estilo explicativo de Seligman, que fala sobre esta maneira, como é que eu vou interpretar aquilo que me acontece da minha vida. Então tudo aquilo que Maria Montessori já nos falava há muitos anos, agora está a ser documentado, está a ser aprofundado pelas neurociências, pela psicologia. Isto é muito profundo. Como é que Maria Montessori, não é? Sem estes exames, não é? Sem esta investigação, apenas e só, observando a criança, Maria Montessori teve estas conclusões. Então é de uma profundidade gigante. Daí a minha admiração profunda de Maria Montessori. Por isso, ela não investigou só a educação. Ela não investigou só a infância. Ela fez uma investigação profunda de todo o ser humano. E vou terminar aqui com esta leitura também do livro, da autora, da Sofia Rodrigues, que nos diz assim: a infância representa, pois, uma oportunidade de transformação para a própria criança e para a sociedade. Uma oportunidade de a criança se construir e de mudar o mundo. A longa infância humana tem precisamente por função dar à humanidade uma possibilidade de mudança. A função da infância é de se adaptar, mas também é de mudar o ambiente. É essa a razão que hoje é uma razão científica, pela qual, através da criança, podemos exercer uma influência profunda da sociedade. Há um livro que eu ainda não li, de Maria Montessori, mas que fala exatamente sobre isto. Maria Montessori descobriu qual o segredo da infância. O segredo da infância é exatamente ser a esperança para uma sociedade melhor. O segredo da infância é também o segredo da própria humanidade. E acredito mesmo que se o ser humano percebesse o poder que a infância tem e desse à educação, não só de infância, mas a educação de toda a infância, o tempo que ela precisa, o olhar que ela precisa, o estudo que ela precisa, acredito seriamente que o ser humano construía uma sociedade melhor. Contudo, nós não estamos nem pouco mais ou menos. Nós cada vez mais temos adultos que continuam a olhar para outras coisas e não para a infância com olhos de ver. Eu sei que todos nós precisamos de trabalhar, pagar as nossas contas, termos as nossas rotinas, mas lembrem-se
que o tempo que passamos com as crianças não é um tempo perdido, é um tempo de melhoramento da própria sociedade. E só quando nós olharmos para a infância com este respeito, com esta harmonia, com esta ecologia, no sentido de perceber toda esta conexão que é necessária, aí sim vamos ter uma sociedade onde existe uma verdadeira paz. Meus queridos e minhas queridas, era aquilo que eu vos queria trazer hoje para a primeira live de 2025 aqui da Ecologia. Deixo aqui a sugestão deste livro, Maria Montessori, A Educação que Constrói a Paz, que fala sobre educação, mas fala sobre muito mais coisas, nomeadamente sobre o ser humano e sobre a nossa sociedade. Acreditem que cada dia que passa e que nós damos um bocadinho mais de nós, no sentido de nos melhorarmos enquanto seres humanos, estamos a contribuir não só para o nosso bem-estar, mas para um bem comum. Acredito mesmo muito nisso e queria deixar aqui esta partilha e queria também deixar aqui um sentimento de, mesmo que nós podemos estar constantemente a pensar que não faz sentido ou que não vale a pena, ninguém vai tirar partido, acreditem. Terão sempre uma criança a olhar para vós com os olhos de querer-vos modelar, de querer-vos seguir. Vocês são sempre um exemplo. Lembrem-se disso. O adulto tem sempre o exemplo da criança. Tá? Então, era esta partilha que eu vos queria fazer e deixar aqui desde já o convite. Em maio, a Ecologia Educacional vai fazer o seu terceiro colóquio. Colóquio anual que a Ecologia faz será no dia 24 de maio, aqui no Montijo. Até lá eu vou deixar aqui todo o programa, tá bem? Um beijinho muito grande. Olha, fiquem em paz. Obrigada. Um beijinho grande, Alexandra. Beijinho.